Milionário foi traído na própria cama, mas quem o consolou destruiu todos os preconceitos. Não existe lugar mais sagrado em uma relação do que a própria cama. É ali que se compartilham segredos, sonhos, medos e promessas. É ali que o corpo encontra descanso e o coração deveria encontrar abrigo. Mas para ele, um milionário acostumado a erguer muralhas de luxo em torno de sua vida, foi exatamente nesse espaço que o mundo desmoronou. A traição não veio de uma fofoca distante, não foi descoberta em uma mensagem suspeita ou em um boato maldoso. Ela veio crua, explícita, diante dos próprios olhos, no lugar onde menos deveria acontecer. Naquela noite, ele acreditava estar apenas voltando para casa mais cedo. A reunião que deveria atravessar a madrugada terminou antes do previsto e o coração lhe pedia descanso. Não imaginava que o destino o conduzia para a cena mais dolorosa de sua vida. Ao atravessar o corredor da mansão, cada passo ecoava no silêncio, até que um som abafado quebrou a tranquilidade. Risos e sussurros vindos do quarto conjugal. O quarto que deveria ser templo de confiança, agora abrigava a prova de uma mentira. Quando abriu a porta, o tempo congelou. A imagem gravou-se em sua mente como ferro em brasa. Sua esposa, a mulher com quem dividiu anos de cumplicidade, estava ali, entregue a outro homem. Não era um desconhecido rico, nem alguém de seu círculo social. Era um rosto improvável, alguém que jamais deveria estar ali. Um contraste brutal entre mundos que nunca se tocariam, mas que agora se encontravam no mais íntimo dos espaços. O milionário não precisou ouvir explicações. A cena falava por si. O choque o atravessou como faca. Sentiu o corpo inteiro paralisar, enquanto a mente buscava desesperadamente negar o que via. Não havia grito que pudesse traduzir aquela dor. Não havia palavra capaz de curar a ferida aberta. Ele não apenas fora traído no lugar mais vulnerável, na cama que era símbolo de união, agora manchada pela mentira. O impacto cruel da descoberta. O milionário ficou parado à porta, como se o mundo tivesse congelado diante dele. O coração disparava em seu peito, mas os pés pareciam presos ao chão, incapazes de dar um passo sequer. Ele já havia enfrentado falências de empresas, crises econômicas, concorrentes desleais e até traições de sócios, mas nada, absolutamente nada, o preparara para aquela visão. A dor não era algo que pudesse ser negociado em contratos ou resolvido com cheques. Era um corte profundo que atravessava não apenas sua confiança, mas sua identidade. Quem era ele naquele momento? Um homem poderoso ou apenas mais um ser humano vulnerável, despedaçado pela mentira dentro de sua própria casa? A cena parecia se repetir em câmera lenta, como se o universo quisesse obrigá-lo a absorver cada detalhe. A esposa, que tantas vezes dissera palavras de amor e fidelidade, agora tentava se cobrir, escondendo não apenas o corpo, mas a própria culpa. O amante, completamente deslocado, buscava um lugar onde se enfiar, sem sucesso, como se cada canto daquele quarto fosse pequeno demais para esconder sua vergonha. Nenhum deles dizia nada que tivesse valor. As palavras, se surgissem, seriam apenas ruído diante da verdade estampada. E a verdade, nua, crua, estava diante dele. Naquele instante, ele entendeu o quanto a vida pode ser implacável. A cama que deveria ser o altar da intimidade agora era palco de humilhação. As paredes do quarto, antes adornadas com luxo e bom gosto, agora pareciam gritar a ironia de sua situação. Que valor tinham os tapetes caros, os lustres imponentes, as joias no cofre, se o que realmente importava, a confiança, a lealdade, o amor, havia se perdido? Todo o luxo do mundo não seria capaz de reconstruir o que se partira em segundos. A mente dele tentava buscar explicações, mas não encontrava nada além de dor. Será que havia sinais? Será que ignorara os olhares desviados, as desculpas mal formuladas, as saídas noturnas que pareciam inocentes? Talvez sim. Talvez a verdade estivesse sempre ali, disfarçada nos detalhes que ele não quis enxergar. Porque é mais fácil acreditar em uma mentira confortável do que encarar a possibilidade de que tudo que se construiu pode ruir de repente. E agora, diante de seus olhos,
A mentira não tinha mais como ser escondida. Ela havia se tornado carne, gesto, ato. O silêncio dele foi mais devastador do que qualquer grito. Não era apenas a calma de quem respira fundo, mas a paralisia de quem sente o chão se abrir sob os pés. Ele sabia que se falasse, se explodisse, se deixasse a raiva tomar conta, talvez perdesse a única coisa que ainda lhe restava: a dignidade. Então permaneceu quieto, mas por dentro o corpo ardia em fúria e tristeza. O coração se partia em pedaços tão pequenos que parecia impossível recolhê-los. A esposa tentou falar, murmurou que podia explicar, que havia razões, que nada era o que parecia. Mas quanto mais ela falava, mais a distância entre os dois crescia. Não existia explicação capaz de justificar o que acontecera naquela cama. O amante tentou se levantar, tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas a voz falhou antes mesmo de sair. E nesse silêncio constrangedor, o milionário compreendeu que não precisava ouvir nada. A verdade já estava diante dele, clara, brutal, irreversível. Ele sentiu pela primeira vez em muitos anos a pequenez de ser humano. Não havia fortuna que pudesse protegê-lo da dor da traição. Não havia contrato que garantisse fidelidade. Não havia riqueza que comprasse a confiança destruída. E essa percepção, mais do que a cena em si, foi o que o devastou, porque pela primeira vez ele entendeu que todo o império que construíra lá fora não tinha valor algum se dentro de casa não havia alicerces de verdade. O impacto cruel da descoberta não foi apenas ver a esposa com outro homem. Foi sentir-se impotente. Foi perceber que o mundo podia desmoronar sem aviso, que a vida não respeitava status, que ninguém é blindado contra a dor. Ele era milionário, poderoso, influente, mas naquele quarto era apenas um homem traído, ferido, despido de qualquer máscara, e essa verdade o marcou mais profundamente do que qualquer derrota nos negócios poderia ter marcado. Naquele instante, ele soube que a vida não voltaria a ser a mesma, que independentemente do que fizesse dali em diante, uma linha havia sido cruzada. Ele nunca mais seria o homem que entrou naquele quarto. A descoberta arrancara dele não apenas a esposa, mas também a ilusão de que sua vida era inabalável. E com esse choque, o milionário iniciou uma jornada inesperada, uma jornada que o levaria a enfrentar não só a dor da traição, mas também a desconstrução de todos os preconceitos que havia carregado até então. O vazio após o grito silencioso. Quando a porta se fechou atrás dele, não houve explosão, não houve gritos ecoando pela mansão. O milionário simplesmente se retirou, deixando para trás a cena que marcaria sua alma para sempre. E foi nesse silêncio que nasceu o vazio. A mansão, antes cheia de vida, parecia agora um túmulo. Cada cômodo iluminado pelas luzes frias parecia zombar dele. As paredes, testemunhas mudas, refletiam não a imponência de sua riqueza, mas a solidão de um homem que acabara de perder o que acreditava ser inabalável. Ele caminhava pelos corredores de mármore como se fosse um fantasma dentro da própria casa. Os passos ressoavam pesados, não pelo cansaço físico, mas pelo peso da dor. Cada detalhe, cada objeto caro, cada obra de arte, de repente, parecia inútil. O luxo, que antes era símbolo de conquistas, agora era apenas lembrança amarga de que nem toda vitória pode blindar o coração. O silêncio que o envolvia era ensurdecedor. Não havia mais risos, não havia mais cumplicidade, não havia mais calor humano. Apenas a ausência brutal de tudo o que um lar deveria oferecer. Sentou-se na poltrona da sala principal, olhando fixamente para o nada. O coração ainda latejava com a cena recém-vista, mas sua mente não conseguia organizar os pensamentos. Era como se dentro dele houvesse um grito preso. Um grito tão intenso que, se escapasse, poderia derrubar as paredes da mansão. Mas esse grito não saiu. Ficou aprisionado em seu peito, transformando-se em silêncio absoluto. E esse silêncio era mais doloroso que qualquer palavra. Ele percebeu que estava sozinho, mesmo cercado por seguranças, empregados e todos os confortos possíveis. Sozinho de um jeito que nunca havia experimentado.
Porque não era a solidão física que o destruía, mas a solidão emocional. Ele tinha tudo menos o essencial. Descobriu que a maior pobreza é não ter lealdade dentro de casa. Descobriu que a verdadeira miséria é dividir a vida com alguém que só veste a máscara do amor. A mansão inteira parecia um castelo vazio, e ele, o rei traído, sentado em seu trono de ilusões quebradas. Cada lembrança com a esposa agora era um punhal girando em sua mente. Cada momento íntimo parecia manchado. Cada palavra de amor se transformava em mentira ecoando em sua memória. Ele se sentia pequeno diante do tamanho da mentira que o cercara por tanto tempo. O vazio após o grito silencioso não era apenas emocional, era existencial. Ele questionava o sentido da vida que levava. Para que serviam os jantares luxuosos, os carros esportivos, as viagens internacionais, se dentro do coração havia apenas deserto? Pela primeira vez, o milionário se viu despido de tudo que acreditava o definir. E no reflexo das grandes janelas de vidro da mansão, não viu o homem poderoso que todos admiravam, mas apenas um homem sozinho, despedaçado, tentando não sucumbir ao peso da dor. Foi nesse vazio que ele compreendeu a verdade mais dura. A traição não termina no momento em que é descoberta. Ela continua viva, ecoando nos silêncios, corroendo a alma, transformando cada segundo em lembrança amarga. E era nesse estado, em meio ao silêncio que sufocava, que algo inesperado começaria a acontecer. Porque quando a escuridão parece absoluta, é quando surgem luzes vindas dos lugares mais improváveis. A imagem pública, em risco. A madrugada passou devagar, e o milionário sequer conseguiu fechar os olhos. Sentado na sala imensa, ele observava as horas mudarem no relógio de parede sem sentir o tempo de fato. O corpo permanecia ali, mas a mente estava aprisionada em lembranças e dores que se misturavam sem ordem. A cena da traição voltava a cada piscada, e cada vez que surgia, parecia ainda mais cruel. Porém, não era apenas o peso íntimo que o esmagava, era também a sombra de algo ainda maior, sua imagem pública. Ele não era apenas um homem traído. Era figura conhecida, rosto estampado em revistas de negócios, convidado de honra em eventos sociais, referência de poder e disciplina. Sua vida, cuidadosamente construída, dependia de uma reputação impecável. E agora, tudo estava ameaçado. Ele sabia que nada permanece secreto por muito tempo. Bastaria um comentário, uma testemunha, uma indiscrição e toda a cidade comentaria. Não sobre seus contratos ou sua fortuna, mas sobre a vergonha de ser traído na própria cama. A sociedade em que vivia não perdoava fraqueza. Amigos de fachada transformariam seu drama em piada nos bastidores. Concorrentes usariam sua dor como arma para tentar diminuir sua influência. Até mesmo aliados poderiam vê-lo como homem quebrado, incapaz de manter o que havia de mais sagrado. A ideia de se tornar alvo de escárnio público era quase tão insuportável quanto a dor da traição em si. Ele percebia que, além de lidar com o coração destroçado, teria de enfrentar o julgamento cruel daqueles que só enxergavam a superfície. O dilema o consumia: esconder a dor para preservar a imagem ou deixar que a verdade viesse à tona, custasse o que custasse. Parte dele queria gritar para o mundo, mostrar a todos a mentira que o aprisionara por tanto tempo. Mas outra parte sabia que, se fizesse isso, seria ele quem se tornaria espetáculo, manchete, alvo de olhares que não buscavam entender, apenas se alimentar da tragédia alheia. O peso do silêncio, mais uma vez, parecia ser a única saída. Enquanto refletia, percebeu a contradição de sua própria vida. Passara anos construindo uma armadura de sucesso, acreditando que nada poderia atingi-lo. Mas agora entendia que a maior ameaça não vinha de falências ou rivais, mas de dentro da própria casa. E esse golpe tinha o poder de expô-lo como nenhum outro. O homem que nunca demonstrava fragilidade agora estava em ruínas. A imagem pública que tanto valorizara estava à beira do colapso. O milionário sabia que precisaria escolher com cuidado seus próximos passos. A dor já era grande demais para ser escondida, mas mostrar sua vulnerabilidade ao mundo parecia impossível.
Estava preso em um impasse entre o que queria fazer como homem ferido e o que precisava manter como símbolo de poder. E nesse conflito, nasceu a pergunta que não o deixava em paz. O que importa mais, a dignidade íntima ou a aparência que o mundo exige? Esse dilema se tornaria ainda mais intenso quando alguém improvável surgisse para mexer em suas feridas de um jeito que ele jamais imaginou. Alguém que não fazia parte de seu círculo, alguém que, ao se aproximar, colocaria em xeque não apenas sua dor, mas todos os preconceitos que carregara durante a vida. Quem nunca deveria estar ali? Ele permaneceu muito tempo sentado, imóvel, tentando organizar o caos dentro de si. Não ouviu portas, não ouviu passos, não percebeu a mudança do ar. Só notou que não estava mais sozinho quando sentiu um movimento discreto atrás do sofá. Virou o rosto e enxergou quem, na lógica do seu mundo, nunca deveria estar ali naquele momento. A funcionária da limpeza noturna. Uniforme simples, luvas dobradas no bolso, cabelo preso sem capricho. Rosa trabalhava há anos na casa, mas ele quase não sabia seu nome. Sempre a cumprimentara com o mesmo aceno apressado, a mesma frase automática. Na hierarquia silenciosa daquele lugar, ela era uma presença invisível. Naquela madrugada, porém, foi a única pessoa que teve coragem de atravessar a sala. Rosa parou a alguns passos de distância, respeitou o espaço e apenas colocou sobre a mesa uma caneca de água morna com limão que trouxera da cozinha. Não perguntou nada. Não disse que sentia muito. Não repetiu frases prontas. Apenas ficou ali com os olhos firmes de quem já tinha visto muita coisa e aprendeu a não invadir a dor dos outros. O milionário, primeiro, estranhou a audácia. Depois, percebeu que não era audácia. Era cuidado. Um cuidado sem etiqueta de luxo, sem manual de boas maneiras, sem foto para redes sociais. Era cuidado de gente. E aquilo, naquela hora, valia mais do que qualquer discurso de conselheiro pago a preço de ouro. Ele pegou a caneca e sentiu o calor nas mãos. O líquido não curou nada, mas diminuiu o tremor que o dominava. Ficou olhando para Rosa como quem tenta decifrar por que uma pessoa que sempre transitou no fundo das cenas se colocava, agora, no centro do palco da sua desgraça. Ela notou a pergunta muda e respondeu com o mínimo necessário. Disse que ouvira a porta bater, o silêncio comprido, um barulho no corredor e entendeu que algo ruim tinha acontecido. Disse que já limpou muitas casas ricas depois de brigas feias. Já varreu cacos de copos que ninguém quis admitir. Já lavou lágrimas de gente que se achava invencível. E aprendeu que, quando o silêncio pesa daquele jeito, o melhor é oferecer um copo de água e ficar por perto. Ele desviou o olhar, meio ferido no orgulho. Não queria confissão, não queria testemunha, mas percebeu que não estava diante de uma curiosa. Estava diante de alguém que conhecia dores profundas, sem precisar de manchetes. Alguém que sabia reconhecer a hora de falar e a hora de apenas permanecer. Essa percepção o desarmou. Pela primeira vez na noite, ele respirou de um jeito que não doía. E quando a respiração voltou, veio junto uma raiva mais específica, não contra Rosa, não contra o amante, nem mesmo contra a esposa, mas contra a própria arrogância que o mantivera cego para o que realmente importa. Rosa sentou-se na poltrona oposta, mantendo uma distância respeitosa. Contou, sem detalhes desnecessários, que foi abandonada muito jovem, que criou 2 filhos trabalhando em 3 casas por dia, que aprendeu a reconhecer quando uma casa cheira a amor e quando cheira a mentira. Disse isso sem acusar ninguém, sem se colocar acima de nada. Falou como quem compartilha uma bússola simples. E completou: a pior solidão é a de quem mora em mansão e não tem para quem contar a verdade. Essas palavras acertaram o coração dele como verdade velha que ele sempre recusou. Aos poucos o milionário começou a falar, não sobre números, não sobre contratos, mas sobre aquela cama que não era mais refúgio, sobre a sensação de murchar por dentro, sobre o medo de virar piada em mesas que antes o aplaudiam. Rosa ouviu sem interromper. Quando ele se calou, ela disse que a vergonha não é viver uma traição. A vergonha é sustentar um teatro para parecer forte, e que às vezes o que salva não é uma estratégia, é um colo que não cobra nada em troca.
ele se surpreendeu com a palavra colo. Soava infantil, mas naquele momento era exatamente o que faltava naquele palácio sem braços. Ele tentou se recompor, falou da imagem pública, do mercado, das manchetes, da necessidade de controlar narrativas. Rosa balançou a cabeça e disse que narrativa nenhuma sustenta fome de paz, e que paz se faz com verdade. Sugeriu que ele tomasse um banho, trocasse a camisa, respirasse ar de madrugada no jardim, deixasse o corpo entender que a vida não acabou. Ofereceu, sem imposição, um chá de ervas que trazia na bolsa para noites difíceis. Ele estranhou de novo a simplicidade das soluções e se deu conta de que, por muito tempo, havia ridicularizado caminhos que não custam caro. Talvez por isso nunca tivesse chegado neles. Quando ele levantou para ir até o quarto de hóspedes, parou diante da escada e hesitou. Rosa percebeu e disse com firmeza tranquila que subir naquele momento seria voltar ao campo minado. Indicou a suíte de visitas no térreo. Disse que às vezes sobreviver à primeira noite é escolher um lugar onde o olho não lembre a ferida. Essa frase ficou pulsando na mente dele como instrução de emergência. Ele seguiu o conselho sem discutir. Antes de sair da sala, voltou-se para Rosa e perguntou por que ela tinha ficado. Ela respirou e respondeu que ninguém deveria atravessar sozinho a madrugada depois de ver a própria casa se partir. E num gesto que ele nunca teria imaginado receber, ela estendeu a mão, não para ser beijada como em eventos chiques, mas para apertar com humanidade. Foi um aperto firme, quente, que não prometia consertar nada, mas prometia presença. O milionário sentiu vergonha por todas as vezes em que tratou presenças como serviços. A mão de Rosa desfez em segundos uma muralha que ele levara anos para erguer. Naquele encontro improvável, caiu o primeiro grande preconceito, o de que só os iguais podem consolar. O homem que se orgulhava de circular entre presidentes e investidores descobriu que a primeira voz que o manteve de pé veio de alguém que limpava o chão onde ele caminhava. E pela primeira vez, ele percebeu que respeito não é descida de status, é elevação de humanidade. Rosa não o diminuiu, fez o contrário. Devolveu-lhe o direito de ser apenas gente. Ele entrou na suíte de visitas e, antes de fechar a porta, olhou para trás. Rosa recolhia a caneca, apagava meia luz, deixava a casa no tom certo para quem precisa sobreviver ao amanhecer. Ele entendeu que aquela mulher, invisível aos seus jantares, tinha acabado de acender uma luz que nem todos os lustres do mundo conseguem acender. A luz do cuidado que não julga. E essa luz o conduziria ao próximo passo, onde palavras simples abririam a fenda por onde a vida volta a entrar. O primeiro contato, choque e desconfiança. A madrugada avançava e o milionário tentava encontrar algum descanso na suíte de visitas, mas o corpo recusava o sono. A mente rodava como engrenagem enferrujada, rangendo lembranças e perguntas sem resposta. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da esposa nos braços de outro surgia, e ele sentia o estômago embrulhar. Então ouviu um leve bater à porta. Por instinto ergueu-se, imaginando que fosse alguém trazendo notícias, talvez até a própria esposa em nova tentativa de se justificar. Abriu e ali estava Rosa, a funcionária, segurando uma bandeja simples com chá fumegante e um pedaço de pão fresco que havia guardado para si. Ele a encarou em silêncio, entre confuso e desconfiado. Não estava acostumado a ver alguém cruzar aquela linha invisível que separava patrão e empregado. A aproximação dela lhe pareceu invasão, como se estivesse entrando em um espaço que não lhe pertencia. Por um instante, o velho orgulho falou mais alto. Ele quis dizer que não precisava, que não era papel dela, que voltasse ao trabalho e o deixasse em paz. Mas a palavra não saiu. Talvez porque os olhos dela não traziam pena, mas firmeza. Havia ali a naturalidade de quem não buscava reconhecimento, apenas oferecia algo porque sabia que alguém precisava. Sentou-se na beira da cama e pegou a xícara. O calor do chá trouxe um mínimo de conforto ao corpo, mas não quebrou a resistência que ainda o dominava. Ele perguntou por que ela fazia aquilo, por que estava se envolvendo em algo que não lhe dizia respeito. Rosa respondeu com simplicidade, porque não queria ver um homem atravessar sozinho
uma dor tão grande. Acrescentou que já vira muita gente poderosa desmoronar em silêncio e que os mais orgulhosos eram justamente os que mais sofriam por se recusar a aceitar ajuda. Essas palavras o incomodaram porque eram verdadeiras demais. A desconfiança dele crescia por outro motivo. Não sabia se poderia se permitir esse contato. O mundo que construíra o ensinara a desconfiar de todos, a pensar que qualquer gesto escondia interesse, que ninguém fazia nada sem esperar retorno. Então perguntou quase ríspido o que ela queria em troca. Rosa apenas deu um meio sorriso cansado e disse que não queria nada, que já tinha o suficiente lutando pela própria sobrevivência e que ajudar alguém naquela madrugada não diminuía nem aumentava sua vida. Apenas fazia parte de quem ela era. Esse contraste abalou o milionário. Estava acostumado a conviver com pessoas que mediam cada gesto pelo benefício que trariam, que calculavam palavras como se fossem investimentos. Rosa, ao contrário, parecia não esperar nada. E esse nada era o que mais o desconcertava. Ainda assim, o orgulho dele resistia. Havia nele a sensação de que aceitar aquele consolo seria admitir fraqueza. Quebrar a armadura de homem poderoso, mesmo diante de uma funcionária, parecia doloroso demais. Ele levantou, andou de um lado para o outro, como quem procura argumentos para expulsar aquela presença. Mas cada passo só aumentava o peso da solidão. O chá esquentava suas mãos, mas o que aquecia de verdade era perceber que alguém, mesmo de fora de seu mundo, estava ali sem julgá-lo. A desconfiança ainda não o deixava entregar-se, mas a barreira já começava a rachar. E nesse primeiro contato, no choque de realidades tão distantes, nascia a semente de algo que mudaria não apenas aquela noite, mas também todas as certezas que o milionário carregara até então. A conversa, que rompe muros. O chá já não queimava nas mãos dele. O calor que antes parecia estranho agora trazia uma calma discreta, quase imperceptível, mas suficiente para manter os olhos abertos e o coração menos descompassado. Rosa permaneceu sentada em silêncio por alguns minutos, respeitando o espaço, até que ele, cansado de carregar sozinho o peso da noite, deixou escapar a primeira pergunta. Você acredita que alguém pode amar de verdade sem trair? A voz saiu rouca, como se tivesse atravessado uma garganta cheia de pedras. Rosa respirou fundo antes de responder. Disse que amor não é sobre nunca falhar, mas sobre escolher, todos os dias, não trair a confiança do outro. Contou que viveu anos ao lado de alguém que jurava fidelidade e ainda assim a abandonou com 2 filhos pequenos. Não falou com amargura, mas com a naturalidade de quem sobreviveu. Disse que a traição não é apenas de cama, é também de palavra, de promessa, de abandono, e que por isso não existe dor que valha mais do que outra. Ele pela primeira vez se inclinou para ouvir. A conversa avançou como um rio que rompe as margens. O milionário, acostumado a controlar discursos, começou a falar sem filtros. Disse que se sentia ridículo, que o orgulho era esmagador, que temia virar piada nas rodas de gente que antes o invejava. Confessou que o pior não era a imagem pública, mas a sensação de ter perdido a própria identidade. Se ele não era o marido respeitado, o que restava? Rosa ouviu tudo sem interromper. Só quando ele se calou é que disse que o valor de um homem não se mede pela fidelidade de quem está ao lado, mas pela forma como ele se levanta quando é derrubado. Essas palavras atravessaram as defesas dele. O milionário, que sempre acreditou que dignidade vinha do poder, percebeu que talvez ela viesse justamente da vulnerabilidade. Rosa explicou que enquanto ele insistisse em fingir que nada havia acontecido, seria prisioneiro da vergonha, mas se aceitasse que foi ferido, se aceitasse que doeu, poderia transformar a dor em força. Era uma lógica estranha para ele, mas que fazia sentido pela primeira vez. Os muros começavam a cair. O preconceito que carregava contra quem estava abaixo de sua posição se desfazia no peso das verdades simples que ouvia. Ele percebeu que nunca teria escutado conselhos tão sinceros de sócios, amigos ou conselheiros pagos. Porque todos eles falavam para agradar. Rosa falava para curar. Sem interesse, sem cálculo,
apenas com a autoridade de quem conhecia a dor na pele. A madrugada seguia e cada palavra trocada derrubava uma pedra da muralha que o separava da humanidade. Ele não era mais apenas o milionário traído. Era um homem ferido, encontrando consolo onde nunca imaginaria. A conversa não apagou a traição, mas acendeu uma chama discreta, a possibilidade de renascer a partir daquilo que o destruiu. As feridas que enxergam outras feridas. O milionário olhava para Rosa com uma mistura de estranheza e alívio. Estranheza porque nunca havia se permitido estar tão exposto diante de alguém de fora de seu círculo, e alívio porque, pela primeira vez naquela noite, sentia que não estava totalmente sozinho. As palavras dela não eram frases de livro, não eram lições ensaiadas, eram verdades arrancadas da própria vida, e foi nesse espaço de confiança inesperada que ela resolveu revelar um pouco de si. Contou que também já carregara o peso da traição, não de uma cama compartilhada com outro, mas de uma vida inteira marcada por promessas quebradas. Disse que foi deixada ainda jovem com 2 crianças nos braços e que aprendeu cedo que dor não escolhe endereço. A pobreza, que muitos viam como sua maior ferida, não era o que mais doía. O que realmente a destruíra foi a sensação de ter sido esquecida, descartada, substituída sem explicação. Ela descrevia sentimentos que soavam familiares demais ao coração do milionário. E ele percebeu, quase sem querer, que dor tem linguagem universal. Enquanto ela falava, ele se deu conta de algo que nunca havia considerado. Sua riqueza sempre o afastou das histórias dos outros, como se vivesse em um aquário blindado. Mas ali, diante de Rosa, percebeu que o sofrimento iguala as pessoas de um jeito brutal. Não importa se alguém dorme em lençóis de seda ou em colchões gastos. A dor da rejeição corta com a mesma intensidade. Essa percepção o atingiu em cheio. Pela primeira vez, ele se viu olhando para baixo não como quem observa, mas como quem se reconhece. E foi nesse reconhecimento que as barreiras começaram a ruir de vez. O milionário percebeu que não era o único a carregar cicatrizes. Rosa também as tinha, e talvez fossem até mais profundas, mas em vez de se encolher nelas, ela as usava como fonte de empatia. Enquanto ele escondia as próprias feridas sob camadas de luxo, ela as transformava em pontes para alcançar quem precisava. Esse contraste o fez questionar se todo o poder que acumulou não passava de disfarce para esconder a fragilidade que agora o consumia. A conversa se transformou em troca. Ele falava do medo de ser ridicularizado em público, ela falava do medo de não conseguir alimentar os filhos. Ele falava da pressão de manter uma imagem perfeita, ela falava da luta diária para não ser invisível. As escalas eram diferentes, mas o peso emocional era o mesmo. E nesse encontro de feridas nasceu algo raro, respeito genuíno. Um respeito que não vinha de títulos ou de cargos, mas da percepção de que ambos conheciam o sabor amargo da perda. Quando a madrugada já beirava o amanhecer, ele se deu conta de que não chorava desde o flagrante. As lágrimas vieram ali diante de Rosa, não porque ela o consolava com promessas, mas porque ela o lembrava de que ainda era humano. Ele, que sempre acreditara que chorar era fraqueza, descobria que era justamente no choro que a cura começava. E ao enxergar nas cicatrizes dela o reflexo das suas, sentiu que pela primeira vez não estava despedaçado sozinho. O consolo que desafia preconceitos. O sol já ameaçava nascer, espalhando um fio de luz pelas cortinas da sala, quando o milionário percebeu que sua armadura tinha caído por completo. Até aquela noite, nunca teria permitido que alguém como Rosa, uma funcionária quase invisível em sua rotina, visse a sua dor. Orgulho e preconceito o acompanhavam como sombras constantes, moldando cada gesto, cada palavra, cada relação. Ele acreditava que só poderia confiar em pessoas de seu nível, que só poderia ser ouvido por quem entendia o mundo dos poderosos. Mas foi justamente a pessoa que ele menos notava que se tornou a única capaz de lhe devolver um sopro de paz. Ele se deixou cair no encosto da poltrona, exausto, e sentiu algo que não experimentava havia anos. Colo. Não no sentido literal de deitar-se nos braços de alguém,
mas no de ser acolhido sem julgamentos, sem cobranças, sem expectativa. Rosa não o tratava como milionário nem como vítima. Tratava-o como homem. E isso, paradoxalmente, o elevava muito mais do que todos os tapetes vermelhos que já pisara. Pela primeira vez, não precisava fingir força. E foi nesse instante que descobriu que aceitar consolo não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Ele percebeu que seus preconceitos estavam ruindo diante da evidência inegável de que dignidade não tem classe social. O consolo que recebia de Rosa não vinha de palavras sofisticadas, mas de verdades simples. Não vinha de gestos ensaiados, mas de presença real. Ela não tinha riqueza para lhe oferecer, mas oferecia algo infinitamente mais raro: humanidade. E essa humanidade atravessava cada barreira que ele havia construído. O milionário, que tanto julgava os outros pelo que tinham ou não tinham, agora entendia que o maior erro era acreditar que apenas o luxo poderia gerar valor. Quando seus olhos se encheram de lágrimas, ele não as conteve. Rosa não desviou o olhar, não fez comentários, apenas segurou sua mão com firmeza. Foi um gesto tão inesperado quanto poderoso. Aquele aperto de mão derrubava séculos de distinção entre patrão e empregada, entre rico e pobre, entre forte e frágil. Ali não havia mais hierarquia. Havia apenas dois seres humanos conectados pela dor e pela coragem de enfrentá-la juntos. O milionário nunca imaginara que pudesse se sentir seguro ao se expor diante de alguém fora de seu círculo. Mas a segurança que Rosa transmitia era diferente da dos advogados ou dos seguranças armados. Era a segurança de saber que não seria julgado, que suas lágrimas não seriam usadas contra ele, que sua dor não seria transformada em manchete, e essa descoberta foi libertadora. Naquele instante, ele entendeu que o consolo mais verdadeiro nasce onde menos se espera, e que para ser consolado de verdade, é preciso derrubar as muralhas do orgulho. O milionário, que sempre acreditara estar acima dos outros, aprendeu naquela noite que só se ergueria novamente porque alguém muito abaixo de sua escada social decidiu estender a mão. E essa lição destruiu todos os preconceitos que o acompanharam durante a vida. O renascimento em silêncio. O dia começou a clarear pelas janelas de vidro e a mansão foi se enchendo de luz. Mas, pela primeira vez, aquele brilho não parecia frio nem hostil. O milionário, que horas antes estava mergulhado no desespero, agora sentia uma estranha serenidade. Não era felicidade, não era alívio completo, mas uma calma diferente, como se tivesse atravessado uma tempestade e, mesmo ainda encharcado, começasse a sentir o peso das nuvens se dissipar. A presença de Rosa durante a noite tinha deixado marcas profundas, e cada palavra dela ecoava como um lembrete de que a vida não termina quando a traição acontece, mas recomeça a partir da maneira como se decide reagir. Ele se levantou da poltrona e caminhou até o jardim, ainda de pijama, descalço, sem se preocupar com a imagem. Pisou na grama molhada pelo orvalho e respirou fundo. Era como se estivesse sentindo o mundo pela primeira vez, sem filtros, sem máscaras. Pela primeira vez em anos, não pensava em contratos, não pensava em eventos sociais, não pensava em manchetes. Pensava apenas em si, no homem que existia por trás do título de milionário. E nesse exercício simples, encontrou a primeira fagulha de renascimento. O silêncio da manhã era diferente do silêncio da madrugada. O silêncio da madrugada pesava, sufocava, esmagava. O silêncio da manhã, ao contrário, parecia prometer renovação. E naquele contraste, ele entendeu que havia atravessado uma linha invisível. Não era mais o mesmo homem que abrira a porta do quarto algumas horas antes. A traição continuava real. A dor não havia desaparecido, mas algo dentro dele havia mudado. Já não era apenas vítima, era sobrevivente. Rosa surgiu discretamente no jardim, mantendo a mesma postura respeitosa. Não falou nada de imediato. Apenas colocou uma toalha no encosto da cadeira e se afastou um pouco, deixando-o livre. Esse gesto simples, sem palavras, reforçou ainda mais o que ele começava a compreender. Recomeçar não é fazer grandes discursos,
mas reconhecer pequenos gestos de cuidado. O milionário, acostumado a grandes demonstrações de poder, descobria que era nos detalhes que a vida começava a ser reconstruída. Enquanto observava o sol nascer, percebeu que já não precisava provar nada a ninguém naquele instante. Não precisava se preocupar com o que diriam. Não precisava ensaiar respostas para perguntas futuras. Precisava apenas aceitar que havia caído e que agora estava de pé de novo, ainda que cambaleante. Esse reconhecimento trouxe lágrimas discretas, mas desta vez não de desespero. Eram lágrimas de alguém que compreende que ainda há caminho. O renascimento em silêncio não foi um espetáculo, não foi visto por multidões. Foi íntimo, quase invisível, mas poderoso. E ali, no coração desse silêncio, ele entendeu que sua maior riqueza não estava mais no cofre da mansão, mas no fato de que ainda podia escolher. Escolher, não se deixar definir pela traição, mas pelo que faria depois dela. O amor que transcende status. O sol já havia tomado conta da mansão quando ele retornou para dentro. A casa parecia diferente, não porque os móveis haviam mudado, mas porque o olhar dele já não era o mesmo. Onde antes via apenas paredes de luxo e lembranças manchadas, agora percebia que cada espaço poderia se transformar em cenário de reconstrução. O milionário entendia, finalmente, que não adiantava lutar para manter intacta uma imagem perfeita se por dentro continuava quebrado. Era chegada a hora de abandonar as máscaras que o prendiam e abrir espaço para a verdade simples que Rosa havia lhe mostrado. Ele caminhou até a cozinha, lugar que raramente pisava, e encontrou Rosa preparando o café da manhã como fazia todos os dias. A diferença é que naquela manhã ele não a enxergava mais como uma funcionária invisível. Via nela alguém que, sem querer, havia se tornado testemunha e cúmplice de sua transformação. A mulher que entrou no coração dele, não por sedução, não por interesse, mas por humanidade. E foi nesse instante que compreendeu a lição mais poderosa. O amor verdadeiro, o amor que sustenta, não é o que se apoia em status, em aparências ou em promessas rasas. É o amor que transcende títulos, que se manifesta em gestos de cuidado quando ninguém está olhando. O preconceito que ele carregara durante toda a vida se desfez ali, diante da xícara de café oferecida sem cerimônia. Pela primeira vez, o milionário agradeceu de verdade, olhando nos olhos dela. E naquele olhar havia gratidão, havia respeito, havia reconhecimento. Não era um romance de conto de fadas, não era uma troca de papéis sociais, era algo maior, a descoberta de que a vida só encontra sentido quando se aprende a valorizar o ser humano acima de qualquer etiqueta. Ele entendeu que poderia perder contratos, poderia enfrentar a zombaria da sociedade, poderia até recomeçar do zero financeiramente, mas já não teria medo, porque tinha redescoberto o que significa estar vivo. Não estar vivo para impressionar, mas para sentir, para compartilhar, para reconhecer a dor e, acima de tudo, para aprender com ela. A traição havia sido um golpe cruel, mas também o portal para uma nova vida, onde a dignidade não vinha mais do poder, mas da verdade. E enquanto observava Rosa arrumar a mesa, simples como sempre, perguntou a si mesmo se não era isso que realmente buscava desde o início. Alguém que não se importasse com sua fortuna, mas com a pessoa que ele era quando todas as máscaras caíam. Nesse pensamento, sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Não um sorriso de quem esqueceu a dor, mas de quem a transformou em força. A conclusão era clara. O verdadeiro amor não se mede pelo status, pela riqueza ou pelas aparências. Ele nasce onde menos se espera, destrói preconceitos e devolve ao coração aquilo que parecia perdido, a esperança. E diante dessa certeza, o milionário entendeu que a maior vitória da sua vida não foi acumular fortuna, mas permitir-se ser humano o bastante para receber consolo e, a partir dele, renascer.